No dia 6 de julho, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei Brasileira de Inclusão. Depois de 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, a lei surge como um marco legal para as pessoas que apresentam algum tipo de limitação física ou intelectual e necessitam de ações estatais para garantir sua plena convivência na sociedade. Para discutir os avanços e limitações da lei e de sua implantação, a Câmara Municipal de São Paulo recebeu no último dia 28 um debate com especialistas e militantes da área, que foi organizado pelo vereador do PSOL Toninho Vespoli. São mais de 45 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência. A LBI, como ficou conhecida a lei, prevê diversas medidas para a consolidação dos direitos dessas pessoas, como atendimento prioritário em órgãos públicos e ênfase em políticas públicas para as pessoas com deficiência nas mais diversas áreas, como saúde, educação, cultura e esporte. A Lei Brasileira de Inclusão passa a valer em todo o Brasil a partir de 6 de janeiro do ano que vem. Para Flávio de Souza, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, essa lei é um apanhado da legislação já existente. A LBI, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela, na verdade, ela é um apanhado, teve avanços, é verdade isso, mas ela é um apanhado de toda a legislação já conquistada pelo movimento de pessoas com deficiência. Então ela vem organizar ou reorganizar aquela legislação que estavam soltas. A lei, por exemplo, proíbe que instituições privadas de ensino cobrem mensalidades mais altas de alunos com deficiência. Mas 6 artigos importantes da lei também foram vetados pela presidente. Entre eles estão a isenção de IPI para surdos na compra de automóveis, a reserva de 10% de vagas para estudantes com deficiência em seleções para cursos técnicos e graduação, além da adoção de um desenho universal para os apartamentos do Minha Casa Minha Vida, que dispensaria ajustes de acessibilidade nas residências. Segundo Flávio de Souza, essa lei não pode ser justificativa para se abandonar as regras da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada pelo Brasil e em vigência em todo o território nacional. E nós não podemos deixar de lado uma conquista também tão importante que é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e que terá todos os seus artigos, desde o mundo do trabalho até o direito à saúde, educação, lazer, cultura, etc. Né? E que todos os países membros da ONU têm que fazer o monitoramento desta convenção. Um dos principais pontos positivos da LBI é a mudança na visão do conceito de deficiência. Ela passa de deixar ser um atributo da pessoa para começar a ser o resultado da falta de acessibilidade que a sociedade e o Estado dão para ela. Imagina um lugar onde há um surdo. Se todas as pessoas conseguissem se comunicar normalmente com ele através das libras, ele, na teoria, não deveria ter deficiência. A ideia é mostrar que a deficiência está no meio e não na pessoa. Shirley de Souza, da Faculdade de Educação da USP, chamou a atenção para as necessidades diferentes que cada deficiência causa e de como na educação é importante ter isso bem claro. O que uma pessoa com deficiência física vive, algumas coisas são em comum, mas outras elas são muito diferentes do que uma pessoa com cegueira vive, uma pessoa com baixa visão vive, uma pessoa com autismo vive. Então, também, em algum momento, o conceito do guarda-chuva é bom, mas tem questões que é hora que a gente tem que ler em que forma aquela proposição consegue atender todas as diferenças. Certo? Primeiro, a diferença da situação de deficiência e depois a situação de desigualdade que as pessoas vivem.